Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo. Estamos aqui ao vivíssimo dos estúdios do Centro de Mídias da Educação de São Paulo para mais uma aula dos itinerários formativos, aprofundamentos. Sim, esta é a inauguração da terceira temporada do Centro de Mídias com várias novidades, muitas novidades. E eu estou numa aula que nem é minha, de um componente que nem é meu, porque os componentes não são meus, mas são meus sim, porque eles vão interagir, vão conversar, vão dialogar. Eu vou aprender muito hoje com a professora de Educação Física, que não é professora de Educação Física nesse momento. Ela é professora de Práticas Corporais de Lutas, Heranças Culturais. Maravilhoso isso, nome chique, sofisticado, para falar muito sobre isso hoje. Quem é ela? Claro, professora Juliana. Aê, galerinha! Pois bem, estamos juntos, separados. É assim, esse novo ensino médio, esse novo modelo de educação está aqui para mostrar para vocês que tudo está ligado. Sabe aquela história que você falava assim, não sei porque eu estudo aquilo, não vou usar nunca na minha vida? É verdade. Agora a gente vai conversar. Você já imaginou uma aula valendo, assim, cotidiana, em que um professor de língua portuguesa vai interagir de maneira bem dinâmica com a professora de educação física? Mas calma, eu vou interagir com aquele aluno bem comportado, sentadinho aqui, só anotando e aprendendo. E claro, no meu componente que envolve literatura, a professora Juliana também estará presente, mas aí de maneira bem mais ativa, porque eu não vou dar mole para ela não, vai ter que participar da aula. Vamos, opa, se estamos aqui, então a gente já começa nessa primeira semana falando o seguinte: todas as segundas e terças você tem este horário das 2h30 às 3h15 3h15. e das 3h15 às 4h, um encontro marcado conosco. Com nós. Estaremos com aqui, nós, ó. Com nós. Com Conosco, nós. na verdade. Com nós. Já vão querer me cancelar. Conosco. Ah, é verdade. Certo. Eu posso falar com nós, com tudo. Agora, professor não pode. Professor de língua portuguesa tem que ser essa pessoa culta, né? Elegante ao meu Você lado. vê, é todo amassado, é à tarde. Mas vamos lá, tudo bem. E aí, como a gente tocou em assunto de vestimenta, é importante a gente falar isso também, que o professor de educação física ele tem esse apego também, né? Que nós, professores, sempre estamos de leg, camiseta, aquela coisa assim. É verdade. O tênis esportivo. Nessas aulas, vocês vão ver a professora Juliana com uma cara diferente. Né? Eu falo que eu não tô com a fantasia de professora Juliana. É verdade. De educação física. Porque agora você vai estar vestida para ensinar de maneira diferente, para poder ser uma outra professora. Vai estar se descobrindo uma outra Juliana Vilas Boas. Exatamente. Por quê? Porque nossa aula vai ter um contexto mais teórico. E a parte prática a gente vai deixar aí por conta dos queridos, dos maravilhosos professores que estão aí ao lado de vocês. Tudo juntinho. Então, pra gente começar, na aula de hoje, você lê a habilidade pra gente, professor? Claro, Mauro? com certeza. A habilidade do currículo paulista da aula de hoje: selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a estabelecer relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças. Os objetivos dessa aula: compreender o que aprenderemos, compreender o que aprenderemos no componente, reconhecer as lutas em que nos aprofundaremos. Gente, olha, eu queria dar um recado também para vocês. Eu estarei aqui no chat, vocês podem mandar as mensagens de vocês, mas olha, aguardem, nós estaremos nos 10 minutos finais interagindo com vocês. Nesse momento é uma parte mais em que nós falamos, mas os 10 minutos finais falaremos, ouviremos, conversaremos, debateremos e, se você quiser, poder entrar ao vivo aqui com som e imagem conosco, tá certo? Então, esses são os objetivos da aula de hoje, recado dado. E avisa o seu amigo, se você está vendo essa aula pelo YouTube, pela TV, por algum outro lugar, que esta aula está no aplicativo, no canal dos aprofundamentos, tá certo? Então, vai lá, os aprofundamentos. Não está no ensino médio não, tá bom? Aprofundamentos. Dado o recado, professora Juliana, aula É isso sua. que eu tô perguntando, será que eu tô no lugar certo? Exatamente. Não, agora tá, com certeza. Tá? Enquanto você vai dando a aula, eu vou começando a ver Então quais são vai encontrando a gente aí, porque a gente precisa começar essa primeira aula aí falando de um todo, para entender em que ponto nós estamos, certo? A primeira coisa que nós vamos tratar com vocês é que as aulas, as atividades, elas são norteadas por eixos estruturantes. E aí vocês vão ver na telinha de vocês aí a lupinha, que significa investigação científica. Então vocês vão ter alguns sinais que vocês vão olhar ali o material e falar, já sei, é investigação científica. Mas se for no próximo, essa lâmpada
processos criativos, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. Nessa atividade número 1, que nós iremos trabalhar durante 8 aulas, será investigação científica. Assim, em todos os componentes, você vai ir por uma linha de pensamento, por uma linha de estudo, onde será a mesma nos 5 componentes. Combinado? E aí a gente tem 2 grandes áreas do conhecimento: a linguagens e ciências humanas. Linguagens e ciências humanas são áreas de conhecimento que tem várias disciplinas ali dentro. Verdade. Então a gente tem educação física, arte, língua portuguesa, inglês. Temos ciências humanas. Vamos ver se a gente lembra de todos. História, geografia, filosofia, sociologia. Tem mais? Tem Não, mais. acho que só. Na escola aqui só. É verdade, só isso. É isso então, estamos trabalhando algo que vai contemplar todas essas áreas de conhecimento. E o nome do nosso aprofundamento, onde todas essas matérias aí estão inseridas, é Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Maravilha! Esse é o nome do nosso aprofundamento, que é para todo mundo aí, para os 5 componentes, 5 professores. Dos 5, 2 estão aqui. Professora Juliana. Exatamente. E o professor Mauro. A professora Juliana, ela vai trabalhar comigo no componente que envolve lutas e tal, e eu vou trabalhar com ela no componente que envolve literatura. Na verdade, eu estou resumindo muito o que é o componente, que é um nome muito maior, para não tomar tempo da sua aula, professora. Mas a verdade é que é assim, o que acontece, a gente, tanto aqui na escola, quanto aqui no centro de mídias, quanto na escola, o que vai acontecer é uma integração muito maior entre os conteúdos em que você vai estar aprendendo. Então, olha, não perca por esperar, vai ser bem legal. Opa, vai ser bem bacana. E aí, dando continuidade, a gente tem a unidade 1. Então, unidade curricular 1, que é o que nós vamos trabalhar nos 6 primeiros meses, é tradições e heranças culturais. Então, esse é o tema dentro do aprofundamento que será trabalhado pelos 5 professores. Quem são esses 5 professores? Primeiro, aqui, ó. Peraí, pronto. Opa. Gente, olha, a gente está ao vivo, tentando se conectar com vocês, mas deu certo. Pronto. Agora deu certo, agora funcionou. Vamos agora lá, então. Deu. Então, o componente número 1, vai ter algum momento que a gente vai falar assim, ó, o componente número 1, o componente número 2, o componente número 3, que é o componente número 1? Tradições culturais. Tradições culturais. E o número 2? Práticas corporais de lutas, heranças culturais. Nossa, nós aqui, ó. Nesse momento aqui onde vocês estão. E o número 3? Número 3, ressignificando a formação do povo brasileiro. Bacana. E o número 4 é? Diálogos com a literatura, a cultura em contexto. A cultura em contexto. Se você estiver ao vivo conosco, daqui a pouquinho você verá essa aula maravilhosa conosco. Se você estiver depois vendo essa aula no repositório, olha, apenas aplauda, que vai ser uma aula sensacional. Número 5? Isso aí, número 5. A cultura e seus sentidos. Então, isso aí que norteiam o componente, de forma geral, esses 5 componentes, cada um com as suas especificidades. Combinado? Então, para começar aí, ó, tradições e heranças culturais, eu quero trazer para vocês de que maneira esses 5 componentes irão conversar com vocês de forma integrada na unidade curricular 1. Então, os 5 componentes irão trabalhar o seguinte: os âmbitos da vida social. Trabalharão também as possibilidades de transformações de realidade, as pluralidades e heranças culturais, as diversidades regionais, as faces do multiculturalismo, as matrizes que constituem o povo brasileiro. Eu acho que tem mais um. Tem, aí o último. As práticas sociais contemporâneas. Professora Juliana, isso é bem bacana, porque eu, analisando esse texto, os âmbitos da vida social, as possibilidades de transformações de realidades, as faces do multiculturalismo, eu vendo tudo isso, que estarão presentes na sua aula de lutas, tal, na minha aula, que envolve outro componente, que é mais ligado à língua portuguesa, mas não é apenas língua portuguesa, né? Tem outro aprofundamento, eu percebo que tudo isso estará lá presente. E é bacana que a gente vai conversar tanto lá
quanto aqui sobre os mesmos conteúdos e os demais componentes também. Lembrando que os itinerários formativos, eles estão ali para garantir que a gente tenha na estrutura o mesmo conhecimento, tanto nesse itinerário quanto em outros itinerários. Ou seja, você estará tendo um aprendizado completo. Mas, vou falar, olha, vou puxar a orelhinha, desde que você se dedique, tá certo? É preciso dedicação. Exato, tem que achar esse ponto de integração, esse elo que nós professores aqui vamos todo momento falar para vocês. Então, chegamos no nosso componente, práticas corporais das lutas, né? Heranças culturais. A gente tem alguns tópicos aí que a gente pode levantar que vai nortear esses 6 meses. Nós iremos refletir sobre heranças culturais e aprofundar conhecimentos presentes em práticas corporais de lutas brasileiras, analisando aspectos históricos, resgatando e ressignificando as tradições, a evolução e representatividade na sociedade atual. Isso aí quer dizer bastante coisa, Olha, né? essa representatividade. Sabe o que é bacana? Eu vou fazer a pergunta. Quando a gente fala de luta, professora Juliana, quando a gente fala de luta, assim, eu nunca pensei em luta como um aspecto cultural, como um aspecto que envolvesse algo além de, sei lá, brincadeira, jogo. O que tem a ver lutas com heranças culturais? O que tem a ver? Isso é bacana porque a gente pensa em luta, a gente já vê algo cinematográfico, vamos pensar assim, algo visual, a luta propriamente dita. Eu já penso em cinema, karatê, Os boxe, golpes, né, essas coisas, o golpe. movimento do corpo. Isso, mas então... por detrás disso há questões filosóficas, culturais, né? Então, como inicia-se a capoeira? Qual é a saudação inicial da capoeira? Qual é a saudação inicial do karatê? É verdade, tem algo em comum, né? Na capoeira se inicia de um jeito, na capoeira de um jeito, no boxe de outro, aí você pega no kung fu de outro jeito. Então, nas lutas, acho que nas indígenas, né? Tem alguma forma de cumprimentar diferente nas lutas indígenas? Sim, nós vamos aprender tudo isso aqui. Não vou dar spoiler, mas a gente vai conseguir. Olha, eu tô curioso, não vai dar spoiler. Eu quero spoiler, eu exijo agora, nesse momento. Não quero amanhã, quero agora. Mas tudo bem, espera, tá bom, tudo bem. Os ansiosos de plantão, eu sou ansioso. Pra atiçar mais ainda, nós hoje só estamos falando assim, ó, de uma forma geral. Um panorama. Um panorâmico, né? Um sobrevoo sobre o nosso... Gostei. Sobre um fundamento. Bacana. Mas nós vamos adentrar em cada uma das lutas que trabalharemos aqui e vamos falar de tudo um pouco. Porém, nós aqui, certo, com a contribuição e o protagonismo do estudante lá do outro lado. Certo, é a parte mais legal, né? É bacana, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Experimentar gestos e movimentos corporais e apreciar os lados artístico e cultural presentes em práticas corporais de lutas, além de refletir e dialogar sobre os preconceitos e estereótipos presentes no universo destas. Um spoiler bacana, a gente vai discutir sobre mulheres na luta. Mulheres na luta? Vamos falar. É verdade, né? Outra coisa, né? Olha, desculpa, eu sou a pessoa menos indicada para estar numa aula como essa, que envolve lutas e tal, ou antes. Exato. Por não conhecer muito, eu sou a mais indicada, porque se eu já sei bastante, né? Para que eu vou estar aqui aprendendo lá da professora? Eu estou aqui para poder aprender. Então, na minha cabeça, de estereotipada, de quem não conhece muito, né? Eu penso em luta, eu já imagino homens lutando, eu já imagino violência, já imagino agressão. E aí, vai ter isso também? E aí que vem a parte bacana. Isso eles já sabem. Quem briga, quem luta não briga. Então, se eu pratico alguma luta, eu não brigo, porque são coisas diferentes. Luta aqui, briga aqui, diferente. Totalmente. E aí, tem essa questão de que tem algumas lutas que não importa a idade, não importa o sexo. Aliás, a maioria delas, as que nós iremos trabalhar aqui, em algumas situações, existe até um confronto entre
sexos opostos. Então, eu estou lutando com você de igual para igual. Ah, bacana. Não né? só do mesmo sexo. E isso é muito bacana, porque traz algo real. Spoiler. Não, calma, chega. Vou perguntar, toda luta tem sempre um vitorioso? Ou não precisa ter vitorioso na luta? Estamos lutando, tem que alguém ganhar, ou não precisa? Então, depende, você sabe? Você lembra dos filmes lá que tem o Karate Kid, né? Sim. Que tem só aqueles katas, que só aquelas... Ali é você não tem. Verdade. Ali você não tem um ganhador. E é uma luta, né? Você não tem um vencedor. Tá? O Karate Kid. O Kung Fu é outro que você vai lá e fica, o Kung Fu. O Tai Chi Chuan. Eu entrei aqui, estou ficando 1 tonelada mais inteligente. Você em casa, com certeza. Então, desculpa, estou atrapalhando a aula. Por favor, professora. Atrapalhando coisa nenhuma. É muito bacana a gente fazer essa integração, essa interação, porque realmente nós vamos abordar essa parte, essa contextualização teórica. E nesse tópico, nesse segundo tópico que fala experimentar gestos e movimentos corporais, aí é onde vai entrar o professor dentro da sua escola, porque agora a gente aqui, ó, como que a gente vai experimentar gestos, como que nós iremos dentro de uma sala de aula. Então tem espaços na escola que é propício para a prática esportiva e que esse espaço não é ali onde vai ter essa questão do centro de mídias. Perfeito. Vamos descobrir quais são as 4 lutas? Quais são as 4 lutas que trabalharemos ao longo desta... Trabalharemos não, eu aprenderei, né, ao longo desta unidade. Trabalharemos. Desse componente, na verdade, né? Não, é engraçado que assim, a gente falou de Tai Chi Chuan, fica aquela pulguinha, eita, será que vai ter? Vamos ver agora, vamos desvendar. Quais lutas? A primeira luta aí, ó, essa imagem é belíssima. Ah, isso eu sei o que é. Tem um berimbau. Essa eu sei, posso falar? Pode. Capoeira, essa é capoeira. Acertou, Fechou. Muito bem. Vamos para a segunda imagem. Essa aí eu Essa é mais difícil. Não parece jiu-jitsu? É verdade, parece jiu-jitsu. É porque são indígenas, né? São indígenas, é uma luta tradicional. Me lembra judô também, né? Judô, jiu-jitsu mesmo. Então, essa luta é muito bacana. É a Uka-Uka. Vou te dar um spoiler. Aí ganha quem coloca o carinha ali em pé. Certo, tem que levantar a pessoa? Tem que deixar ela de pé. Olha que da hora, que legal. Olha, da hora, tô todo envolvido. Da hora. Né? Não, parece que a gente tá conversando ali fora, igual a gente tava agora há pouco, não parece? Verdade, bacana. Nós temos mais uma aqui, essa que aí, é o Muay Thai. Essa eu não saberia, não. Eu ia falar Olha, são 2 moças. Ah, é verdade. Aqui, ó, aqui dá pra ver melhor, ó. 2 moças. 2 moças, que legal, bacana. E é muito bonito de ver a flexibilidade que trabalha no Muay Thai. Temos mais um aqui, ó. Ah, karatê? Opa! Karatê! Karatê. Karatê com K ou karatê com C? Olha, eu sou professor de língua portuguesa, eu escreveria com K. Então, o com C é a forma brasileira de escrever. Então, a gente vê muito aí com K, eles estudaram, eles aprenderam isso na formação básica deles, com certeza. Porque a gente discute. Com certeza no dicionário deve estar com a letra C, né? Porque eu escreveria com K por questão de, acho que tanto a influência de Hollywood, cinema, né? É que a gente vê muito, né? É normal a gente, Karate Kid, todas essas coisas nos remetem ao K. Mas a palavra no Brasil, abrasileirada... É karatê com C, com igual C. futebol, que se fosse futebol, que a portuguesou, virou futebol, igual voleibol, igual português, handebol, né? Você sabe, ó, a gente tem 1 minuto, eu vou falar uma brincadeira legal. A primeira pergunta que eu fazia quando eu ia começar a dar aula, na primeira série do ensino médio, o primeiro conteúdo era basquete. Certo. E a primeira pergunta era, qual é a diferença entre basquete e basquetebol? Você sabe qual a diferença? Basquete é o nome de uma cesta, basket em inglês, cesta. Tá, mas o nome? É o nome, né? Não tem diferença nenhuma, só é abreviar. Tá. Vou jogar um fute. Eu gosto de basquete, pra mim não tem diferença nenhuma, né? Beleza. Professora Juliana, tem mais coisa? Porque a gente tá indo pro final da aula. Não, acabou agora. Acabou nada. Como assim acabou? Agora a gente vai para uma interação. A parte mais divertida. E nessa interação eu trouxe algumas coisas para vocês ficarem atentos. Mantenha o foco. Então, não viaja na maionese. Depois, fale devagar. Opa, essa é pra mim, hein? Pra mim também. Vocês vão aparecer ao vivo na TV. Então, por favor, falem devagarinho. E baseie-se nas perguntas a seguir. Quais serão as perguntas que nós vamos trabalhar na interação? Quais lutas você conhece? Como conheceu essas lutas? Você pratica ou conhece algum praticante de luta?
Você acha importante a prática de alguma luta? Então são várias perguntas aí que vocês vão entrar ao vivo, conversar conosco e mantendo o foco, né? É verdade. Então, olha só, nesse momento a gente vai continuar aqui com a nossa conversa, mas o foco agora é com você. Se você quiser conversar conosco, tanto pelo chat, bombando aqui, quanto ao vivo, com em voz, som, você pode conversar conosco. Então, agora nesse momento, faz isso aqui, roda a vinheta!